Eu Fora que eu vi. tive umas pendências, acabei tendo umas pendências fora do dia 17, né? Sim, Pode tirar aqui. Aconteceu um probleminha, mas consegui resolver. tá certo. É, eu vi você falando sobre a questão da dificuldade com o texto, mas isso para E, mim é tão fácil, eu fico assim, é complicado. Deixa eu te mostrar o que eu estou falando. hum. Tadadã. Mas eu consegui, eu mesmo consegui, que eu digo assim, né? Eu estou tendo dificuldades para poder fazer a leitura, porque eu praticamente, às vezes eu pego para poder ficar escrevendo, né? Para poder Mas entender, deixa eu te né? mostrar. Aquele Deixa eu ver se eu material. consigo mostrar Mas aqui. isso para mim está sendo bom, né? Porque eu só pretendia dar uma guinada no inglês depois que eu finalizasse o curso de Mas física. não Mas, precisa de inglês para isso. A gente, isso aí deveria ser automático. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Peraí. e a minha família mesmo, o pessoal não tem problemas com inglês. Acho que até meu filho de 4 anos não tem. Acho que eu sou a única pessoa que não consegui ainda Tá, me mas resolver, a né, ideia no não é inglês. você ler inglês. A gente nunca foi isso. A ideia é usar aquilo como um norte, simplesmente, sabe? Não, mas eu mesmo tô, tipo assim, né, pegando pelo menos a base, né? A base daquele material de Sim. como foi realizada a construção, né? Deixa eu ver se eu E, consigo compartilhar e minha eu gostei, tela né, com quando eles você. marcam a linha do tempo, né? Sobre a chuva ácida, achei bastante interessante. Tem uns momentos assim que bem legais, né? Eles exploram poucos gráficos, achei que não tinha muitos gráficos, né? Ele coloca o ciclo, né? Da chuva ácida, eu achei interessante também. Sim, sim. Algumas coisas assim eu achei bem interessante, né? Mas como é para alunos do sexto ao oitavo ano, não tem muito cálculo. Então, eles não trabalham, né, as questões, né, relacionadas aos cálculos. Isso Então, é isso bom ou mal? fica de lado, né? Isso é bom ou é ruim? Isso Como é que você vê isso? para um nível, né, tipo de sexto ao oitavo ano, eu acredito que eu estou de acordo, eu concordo. Sim. Não é interessante utilizar os cálculos Você tá vendo minha devido a essa tela aí? situação. Chegou aí já? Chegou. Tá. Então, bora ver aí se eu consigo botar aqui. Eu estou me vendo aqui na imagem aqui. Você deve estar vendo isso. Tá bom. Então vamos lá. Aqui é o PDF. Tá vendo o PDF? Deixa eu ver. Peraí. Tem Tem o PDF aí que você viu, tá vendo? Tá vendo agora? Chegou aí já? PDF, chegou. Então esse PDF que eu passei para você, tá vendo? Aí deixa eu passar aqui, descer aqui. Aí tá vendo aqui a introdução? Consegue ver aí? Eu tô perguntando porque deve estar devagar Não. aí para você. Tá chegando Ah, deve devagar. estar devagar. É, As informações não estão chegando. muito Eu só estou rápido vendo por não. enquanto o meu rosto como se tivesse travado. É porque eu fiz uma gambiarra doida aqui. E eu não quero nem derrubar ela. Já chegou aí? Autorizou alguma coisa? Peraí, deixa eu ver aqui. Por enquanto, não. Tá travadão aqui, não E sei essa, por quê. tá travado mesmo. Ah, vai de novo. Depois vai travar de novo. Travou. Não adianta. O que eu faço aqui Travou de trava a novo. imagem. Oxa, eu vou dar jeito. Pera aí. Eu não quero gastar muito tempo com isso, não. Ah, só um minutinho.
Tá vendo a tela aí de branca? Chegou aí pra você? Eu acho que eu caí, não foi? Caiu, professor. Pronto. Tá vendo minha tela aí agora? Estou vendo. Uma tela branca? OBS. Apareceu uma tela branca para você aí? Afirmativo. Pronto. Aí, repare só. Eu vou aqui para o texto em inglês. Tá vendo o texto em inglês aí na tela? Estou. Aí eu vou selecionar aqui, ó, a introdução. Copiei. Aí vim aqui para o editor de texto. Tá vendo o editor de texto aí? Eu vou colar. Colei, tá vendo? Estou vendo. Tranquilo? Selecionei tudo. Cliquei com o botão direito. Traduzir. Tá vendo aqui? Estou vendo. Aí pedi traduzir para o português. Pronto. Texto aí. A natureza tem uma riqueza incrível em toda a gama de escalas espaciais e temporais, nas quais os processos e suas interações ocorrem. Sabemos, tá até bom, tá? Tá bom. Tá vendo? É isso que eu tava pensando em você fazer, sabe? É só pegar, botar, corrigir traduzir automaticamente e tirar proveito daquilo que você precisa. E só traduzir o que é mais essencial, assim, a introdução, com certeza, e já entrar na questão do aqui o Esse material eu até consegui, né? Consegui fazer a tradução dele, né? automática. De forma automática. É isso que eu quero. Não quero que você gaste tempo de tradução, Algumas não, viu? coisinhas ficaram distorcidas, mas foram bem poucas. Agora, aquele outro material de chuva ácida, né? Sim. Ele, Deixa eu ver se eu consigo você não abrir ele consegue. aqui. Você não, eu pelo menos, quer dizer, você não consegue, não. Eu não consegui. Sim. Eu acredito que aquele material ele é criptografado justamente para não deixar que ninguém consiga Pode ser. converter ele de forma. Esse material realmente ele é bem complicadinho. Viu? Tentei de todas as formas traduzir ele de forma completa. Você até consegue traduzir, mas ele vem cheio de codificação, cheio de símbolos, para justamente dificultar mesmo a vida da pessoa. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho. E quando eu copiava e colava, você não conseguia nem enxergar. Deixa eu ver aqui. Tá salvando aqui para eu testar. Mas esse material aqui da chuva ácida é para você entender a proposta. Não é necessariamente para você estar gastando tempo com leitura dele, sabe? Você tem que entender o que é que está acontecendo. E ver a sua capacidade de produzir um material, né, desse tipo. Para o tema que você queira, que você escolha. Certo, professor. Eu tive algumas dúvidas, né? Aí eu vou até te perguntar, né? Quando a gente iniciar aqui, aí eu quero até te mostrar, né? E para que eu possa justamente entender e começar É isso. a escrever, né? Porque eu realmente estou com umas dúvidas aqui. Aí, tipo assim, eu não sei se essas minhas dúvidas eu posso estar colocando no Classroom, né? Quando eu tiver alguma dúvida nesse sentido. Você vai colocando, eu vou abrir de vez em quando, vou dar uma olhada. Se você botar uma coisa lá que queira que eu dê uma olhada mais rápido, você pega e manda um WhatsApp para mim. Eu coloquei coisa no mural, Certo, E aí certo. Eu digo, a gente vai se será que eu devo comunicando. colocar esse tipo de dúvida lá? É só que às vezes eu seguro essa dúvida, professor, e aí acaba tipo assim, né? Que se eu for tirar essa dúvida de semana em semana é complicado, entendeu? Aí seria interessante eu estar com. Não, a ideia de eu abrir aquele negócio é justamente para a gente ter rapidez. Eu achei assim ruim que você não topou a segunda-feira.
Porque eu estava vendo toda segunda uma reunião e com certeza outras dúvidas, coisas assim, tipo, você mandar e a gente começar a trabalhar, entendeu? É de fato, Não, tranquilo. só tá entrando, Já material é, sabendo que eu posso estar enviando, eu vou estar sempre colocando alguma coisa lá, viu? tá, aquele material de fato, é, ele é, Criptografado, né? não é criptografado, ele é travado, né? Travado, Gravou, né? Senha. é- ele é Tem que ter alguma protegido, eu chamo de forma. protegido, ele é protegido com Protegido, direitos autorais para você não poder copiar e não poder utilizar. não pode, Então, é. deve ter jeito de Tem derrubar gente que isso. Nem consegue, sempre eu estou tem querendo gente que fazer isso, mas consegue. assim, a ideia não é essa de derrubar. A ideia é você ver o material. Então, você percebe que esse material é muito bem organizado, tem começo, meio e fim, tem a proposta de você entrar com informação, observações. Então, dá para você tirar uma ideia geral, ok? Então, eu E a trouxe ele como exemplo de material terminologia, que né, você pode tudo no produzir. caso de palavras, né, ele também utiliza do início ao fim do material, é bem interessante. Ou seja, é E o glossário, uma ele proposta para utiliza você algumas. produzir um material desse nível, entendeu? Isso, A ideia entendi. é essa. Diga. Vamos lá nas dúvidas. Pode falar. Eu já Pronto, testei aí, já vi que não. por exemplo, poluição sonora, né? Quando eu busquei lá no eixo temático, né? Eu Ah, digo, por exemplo, eu vou trabalhar aqui nesse primeiro eixo temático com poluição sonora. certo. Então, eu fiz a tradução daquele material, eu dei uma lida, vi que ali tinha alguns estudos de caso, tinha uma questão, né, para a pessoa calcular, ele dar uma resposta nessa questão, né, Sim. do eixo temático de poluição Exatamente. Ali, sonora. ali só mostra você uma síntese rápida do eixo temático. Isso. Aí mostra, aí ele inicia falando sobre as questões relacionadas à sensibilidade, né, auditiva, que é diferente de pessoa para pessoa. Depois ele fala sobre as questões relacionadas ao conforto térmico, né? Sim. Térmico, desculpa, conforto térmico, que Sonoro. conforto sonoro, conforto Sim. sonoro, né? É, relacionado também aos designs, né, de ambiente. Aí ele fala sobre as questões relacionadas à interferência, difração, interferência, difração, reflexão e transmissibilidade, né, Certo. do som. Sim. Para você Então fazer ele isolamento acústico. cita, né? Ele de forma bem geral mesmo. Ele cita de forma bem geral. Ele Sim. não adentra, né, no assunto. Sim. Então ele apenas faz uma citação do que está acontecendo ali. Exato. Então eu vi que é bem geral mesmo, bem geralzão Então mesmo. a ideia Aí lá. eu fui, Aí veja, Elias, ali a ideia é de você ter os eixos temáticos sintetizados, que você escolhe três e aí se aprofunda nesses três com outras referências. outras referências. É, Aí o que que aconteceu? Aí eu fui buscar, né, material na internet. Não só material na internet, mas também fui buscar algum material para poder fazer minha leitura. Então eu achei bem interessante que eu achei aqui um site, deixa eu até. Cadê o site aqui? Quer dizer, pronto, um livro, primeiramente, né? Um livro que eu achei bem interessante foi Princípios de Engenharia Ambiental. Então, quando eu vim aqui na parte de a poluição sonora, né? sim, Achei bem interessante que na página 7, certo. deixa eu ver aqui, na página 783, deixa eu colocar aqui, rapidinho. Tem uma parte que ele fala sobre barreiras, né? Só que no material lá, quando ele fala sobre barreiras, ele, não ele fala sobre utilização de algum absorvedor desse ruído, Sim, que absorve, né, para não ter reverberância do ruído, alguma coisa assim do tipo. Mas ele não cita as questões relacionadas a barreiras externas, né, que pode também diminuir o som, né, que chega até um ambiente, né, doméstico. hum, Ele, por exemplo, ele não faz esse tipo de. Ele não mostra isso naquele material, né? sim, E tem essa possibilidade também. certo. E aí eu vou buscar aqui no material, cadê? Aqui mostra, né, como o tipo de barreira, né? Como é que essas barreiras podem serem colocadas, né, Hum, no ambiente externo.
ele também não fala aqui que você pode fazer utilização de árvores, né? Que as árvores também, elas também, você pode ter uma diminuição também dos decibéis, né? Certo. Ele não, aqui não fala, né? Hum. Mas aí fica para um outro momento, né? Que é aquele momento é, sobre, né, educação ambiental, né? Que a gente poderia estar se utilizando um pouco depois, né? Quando a gente estivesse finalizando nosso trabalho e tal, e aí falar um pouco sobre essas questões ambientais, que eu acho bem interessante. Peraí, Mas aqui no eu livro, quero entender aonde você quer chegar. Pelo que eu estou entendendo, você está me dizendo, o material que eu passei para você, que sintetiza, e quando você foi procurar em uma referência, tinha um mundo inteiro lá de informações que não eram dadas na muito síntese. Isso é qualquer um, isso, a síntese tem essa ideia, de realmente não incluir e tudo, vai escolher algumas coisas. Ali só uma são parte os do eixos todo. temáticos que você pode escolher. Aí você pode escolher ali um termo, um eixo temático só. E você provavelmente pode gastar o resto da sua vida se aprofundando e chegando mais Estudando fundo. A isso. E questão eu é, vou ter muita coisa para você. poder trabalhar. Mas a Mas questão é você tem tempo para ficar fazendo isso, entendeu? Você quer escolher três eixos temáticos, limitar eles, tentar extrair uma aula desses. Então, se não tem tempo de sentar e pegar um livro para cada um desses temas e ler o livro e resumir, e estudá-lo para fazer uma síntese para levar para uma aula. Né? Lembre que a aula tem começo, meio e fim, vai caber em sim, 50 sim, minutos e tem que ser 30 uma coisa minutos, muito né? focada. Né? É por isso que esse resumo é interessante, porque o resumo já está focando para você, ele não está abrindo, né? Então ele tem um certo Entendi. foco ali. Se você se atém àquele foco, você tem uma boa síntese e aí você pode expandir isso para uma aula. Né? Agora, muito cuidado para que, de fato, assim, se você pegar, por exemplo, termodinâmica é um mundo inteiro, tem desde mecânica quântica térmica até a É, termodinâmica da muita indústria. informação, Então, muita tipo informação. assim, eu não vou ficar estudando tudo isso se eu quero preparar uma aula para a próxima semana, segunda-feira. Né? Então eu vou focar com base na minha audiência, quem é meu público-alvo. Então meu público-alvo está no nível universitário, pós-graduação. Então vale a pena me aprofundar em mecânica quântica térmica, vamos para lá. Aí não, meu público-alvo é o ensino médio, o ensino fundamental. Então eu vou pegar uma coisa da termodinâmica, máquinas, por exemplo, para dar um exemplo. Vou focar em quê? Em eficiência térmica, porque é um tema universal. Né? Então eu posso fazer isso para uma aula. Ou seja, você precisa focar para você fazer três resumos de 2 páginas, né? Para você escolher uma dessas aí para você fazer uma aula, né? Então você vai escolher, esse resumo é tal que se você quisesse fazer essa mesma aula em qualquer um dos três, você faria, entendeu? Entendi. Né? Então é para você está mostrando que o domínio de alguns temas e mostrar como é que um tema pode ser explorado em uma aula. Trabalhado, né? Explorado. É, Eu entendi também, professor, quando eu vejo esse estudo de caso e eu posso tirar dali, né, a minha aula desse material. tá. Agora você tem que Eu fazer uma posso listazinha, assim, o que é que eu quero ensinar nesta aula. O que é que eu vou entendi. ensinar? O que é que eu quero que meu aluno saiba ao final desse horário? Que aí você vai expandir isso. Então você tem que fazer logo, o mais cedo possível, tipo um diagramazinho de o que é que você vai produzir. Então, a sua aula tem que fechar a metodologia. Então, qual é a metodologia? Sala invertida? É uma coisa interativa? É uma coisa mais de laboratório? Os alunos vão tá trabalhando de forma guiada, orientada, em grupos? Ou vai ser sozinho? Entendeu? Para você Entendi. realmente. E aí você tem já a ideia, isso aqui. Depois você vai pegar o tema e você vai enfiar nessa aula, entendeu? Então eu tenho aqui o arcabouço e pode ser esse tema, pode ser esse, como pode ser esse. Eu pego de cá. Então, não é muito para você mostrar domínio da física ambiental, né? Você não tem essa obrigação. Então, ninguém vai esperar que você chegue lá, né? O pessoal, não, olha, física ambiental é um tema amplo. Tá aí 2 horas que você fala sobre física ambiental, sabe? Não vai ser assim. Entendi. A ideia de você pegar e fechar. Eu quero uma aula com começo, meio e fim, que eu vou aplicar aqui e vai ser com da física ambiental. Faz sentido o Por que eu estou lhe exemplo, professor, falando? absoluto.
Absolutamente, com certeza. Tá? Porque eu não quero que você Concordo gaste contigo. tempo, por exemplo, com tradução, não quero que você gaste tempo se aprofundando no tema, a não ser que for o tema que você vai trabalhar. E aí você vai fazer, você tem que se aprofundar somente o bastante para poder explicar em 2 páginas, mais ou menos, cada um dos temas. Só isso. Pronto, por exemplo, ondas mecânicas, né? Sim, Então tem lá o som, né? Por exemplo, eu peguei aqui o material de Paul Waite, né? O livro de Paul Waite. sim. Não sei se eu estou falando correto, né? O É, é. nome. Eu falo, É, não sei também, eu falo Hewitt. Hewitt, né? É. Hewitt. Sim, então eu fui lá, por exemplo, são 3 conteúdos, né, que ele trabalha, né? Hum, Tem um som, da parte musical e vibracional também. Então, quando eu chego lá no conteúdo lá, som, e aí eu vou verificar, é, tem muitas informações e também engloba, né, esse material de estudo de caso que eu verifiquei, né, de um dos eixos temáticos, né, sim. que eu verifiquei nesse material. Só que no livro Lasson, ele segue lá da parte de, tanto de unidimensional, bidimensional e tridimensional, né? Aí fala um pouco sobre a luz, né? Que é a luz Tá, e o deixa eu som. interferir aqui um pouquinho. É importante você perceber que você não está indo para dar uma aula de física básica. Que aí eu vou fazer, vou pegar o livro do Hewitt e vou explicar aqui o que é som, né? Você vai ter que supor que você está dando uma aula de física ambiental, ok? Então, quando você escolhe esses 3 temas, é interessante que você já tenha esses eixos temáticos, você já tenha ideia, né, de qual se presta mais para você pessoalmente transformar em alguma coisa ligada à física ambiental. Porque não adianta, por exemplo, eu falar assim, vou explicar ondas. Aí pronto, eu cheguei lá, expliquei ondas, bidimensional, tridimensional, bidimensional, mas não amarrei para física ambiental. Então tem que estar muito amarrado em física ambiental. Então eu vou explicar um efeito da física ambiental que depende de ondas. E aí eu posso até supor, então no início da aula, eu suponho que o aluno do ensino médio já viu esse conteúdo aqui de ondas e eu estou agora simplesmente dando o foco na física ambiental, aquele negócio que a gente falou de você ter um banco de aulas onde você pode ir lá pegar e complementar material seu, né? Então, não é assim que eu vou deixar de dar ondas no ensino médio, porque eu tenho uma aula nesse banco de aula que dá ondas para mim. Não, eu vou pensar que eu estou dando aula, mas eu quero melhorar o que eu estou fazendo. Então, eu vou para física ambiental, porque é uma coisa que contextualiza o ensino para o meu aluno do ensino médio, né, o que eu estou ensinando, vai contextualizar, porque se eu falo uma coisa de física ambiental, provavelmente é alguma coisa que ele conhece, tem interesse, seria uma coisa assim, não muito extravagante, né, então eu não posso ir para uma coisa do tipo, olha, o que acontece no ambiente marítimo e tal, porque não é, ele não está preocupado com isso, entendeu? Mas sim uma coisa que seja mais local. Pode ser do ambiente uma coisa mais remota, mas você vai ter que gastar mais um tempo se aprofundando, né? Então você precisa. Já tem os 3 eixos temáticos? Você já escolheu? Já eu coloquei lá no, no próprio No Google, no Google. mural. Você botou no Um desses mural? foi no mural. Tá. Um desses foi do Claire. Um desses foi poluição sonora mesmo. Sim, sim, sim. Os outros dois um foi relacionado à energia solar, né? Sim. Solar não, acho que foi. E o outro foi sobre energia. Tem um mesmo que eu achei bem interessante, foi sobre o coletor, né? Coletor de energia, né? Que é bem interessante, sobre o fluxo, né? É bem interessante mesmo esse material, né? Hum, Mas eu estou trabalhando, pegando muito as questões relacionadas à poluição sonora, eu achei mais interessante. sim. Eu acabei Vai falar de carnaval? Hã? Vai falar de carnaval? Poluição De sonora. carnaval? Carnaval tem muita poluição sonora, é um exemplo que o aluno conhece, sabe, né? Aí, por exemplo, os outros dois, por exemplo, energia solar
e sobre as questões relacionadas à demanda de energia, eu coloquei aqui né? Não sei se você está vendo aqui, né? Eu acabei colocando aqui várias informações aqui de Sim, cálculos, né? sim, A serem trabalhados, mas eu só coloquei aqui apenas para poder, né? Ter uma ideia, né? Das questões relacionadas à matemática mesmo sim. e como é que eu posso trabalhar essas questões matemáticas para poder entender melhor o que está acontecendo ali. Aí eu coloquei aqui, mas eu já comecei a trabalhar, né? Essas questões relacionadas matemáticas, né? Isso aqui da parte dos outros dois eixos temáticos. Para a poluição sonora, eu já estou trabalhando um pouco mais, né? Hum, Já verifiquei que eu posso estar utilizando, por exemplo, simulador FET, né? Vou dar um exemplo aqui, simulador FET sobre interferência. Então, interferência simples, interferência dupla, né? sim. De onda, né? Dupla fenda. Então, como essas ondas, o comportamento das ondas, né? Eu verifiquei a questão, por exemplo, que eu posso estar inserindo a matemática ali, né? Quando eu vou falar sobre a Peraí um questão de instantinho, peraí um amplitude, instantinho, você tem um uma. instantinho, peraí, que eu tô com um problema aqui rapidinho, viu? Me deu só um instante. Tá bom, ok. Chegou alguém pra ajudar? O que foi que aconteceu, Luli? Você sabe? Tá batendo a moça, velho. Tá batendo a moça, não. Não deixa ir embora, não. Pega a placa, pega a placa. Pega a placa. O que foi que teve, Luísa? Cara, vai matar a moça. Ela não vai matar ele. Já foi embora. Raptou uma mulher? Não, não. Ah, sim. Eu vou abrir aqui de novo, viu? Tá. Oh, desculpe. Tá me ouvindo já? Estou te ouvindo, professor. Pronto. Sim, então, quando eu peguei, né, e busquei essas informações, por exemplo, não, aí voltando, eu vou deixar um pouco de lado. Então, o que é que acontece? Qual era a minha dúvida? Saber como trabalhar o material, né? Então, Sim. quando eu vou lá no Paul Weight, né, e aí eu busco lá o conteúdo som, então, ali tem um catatal de informações, Tá. um monte de informações. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar 50 minutos, eu não sou obrigado a trabalhar, por exemplo, ondas unidimensionais, ondas bidimensionais. Eu posso focar logo em ondas tridimensionais e ponto final, correto? Aí, repare só. Eu teria que citar, eu Aí, teria que tá, falar um pouco deixa eu lhe falar sobre. algumas coisas que eu acho que são importantes, tá? É ótimo que você chegou nesse ponto. Isso era o que você queria eu queria que você chegasse logo nisto, no problema de construir uma aula, que você percebesse que entre a ideia de ter uma aula e de fato ter uma aula construída é um universo diferente, de diferença. É, é, no início, quando você vai lecionar, e eu me lembro no início da carreira, a, a, a intuição não existe e você simplesmente pega um livro, que é a referência do curso, e você começa aí tópico por tópico, abrindo as contas e mostrando ao aluno. Isso, claro, é típico de professor iniciante, você sair abrindo aquilo ali, porque você não sabe nada melhor, né? Com o tempo, você vê, você vai aprendendo, né? Primeiro, o que é importante daquele material, qual é a abordagem que é eficiente para o aluno, né? E onde é que você quer chegar. Então, você tem aqui um desafio para você criar uma aula legal. A ideia é que você pule essa parte onde eu tenho pouca experiência. Eu vou simplesmente elencar pegar um livro desse aí, vou sair aqui item por item, item por item. Aqui está se pedindo de fato que você vire a mesa aí e que você já
pense, olha, para que eu quero isso, por que eu quero isso e qual vai ser a minha linha de abordagem. No dia que você fizer a sua apresentação, se for uma coisa muito rebuscada, então, por exemplo, eu vou para um formalismo vetorial de ondas com inclusive que elas sejam avançadas ou retardadas em relação à sua propagação, e você entrar nesse detalhamento todo, ondas esféricas, ondas planas, aproximação de onda esférica para onda plana, você perde totalmente a audiência, você perde também a ideia de que você vai utilizar a física ambiental como eixo temático. Isso a aula vira uma aula de formalismo, de equação, de coisa desse tipo. Então, de fato, é interessante se você puder, até em revistas como Galileu, como outras assim que são científicas, que você busque textos que são sobre física ambiental, que ou você possa utilizar isso, não, eu imagino que eu já passei na aula passada, esse material para o aluno ler, e agora eu vou dar foco nesses aspectos aqui. Em termos da complexidade matemática, quanto mais simples for sua abordagem, muito melhor. Né? Então, claro que você não quer simplificar tanto que não seja a nível do seu aluno. Então, isso é muito difícil porque você não tem experiência de ensino, você não sabe qual é o nível do aluno. Então, você vai ter que decidir onde é que eu posso parar aqui. Mas é confortável para para a banca que vai te examinar, que vai estar lendo seu material, que vai estar avaliando, se ela se sentir confortável com a sua abordagem matemática, entendeu? Que ela entenda o que você está fazendo. Então, vou dar um exemplo. Em um processo de seleção, um professor veio falar sobre potencial elétrico. E aí, qual foi a abordagem dele? Eu vou usar é, um método, né, de chama diferenças finitas, ou seja, basicamente ele vai dizer assim, ó, eu tenho um condutor aqui, tenho um condutor aqui, vou imaginar que tem uma grade aqui de números, tá? Os números são aleatórios, nesse lado é 100 volts, nesse lado aqui é 0 volts, aí eu vou pegar ponto por ponto e vou fazer a média dos pontos vizinhos e vou substituir esse ponto pela média. E aí eu vou fazer isso 5, 6, 7 vezes, isso vai convergir para um potencial dessa região. Pronto, fechou a aula dele. Pô, média, todo mundo sabe o que é. Você transformar uma coisa em uma grade de pontos, todo mundo entende. Pegou os vizinhos, fez a média, substituiu, andou, fez a próxima, 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 próxima. Todo mundo entende, não precisa fazer, só entendeu a ideia. Então você faz isso aqui 10 vezes, aí o resultado é esse. Então ele conseguiu rapidamente, pegou um método simples, a plateia toda conseguiu seguir o que ele estava fazendo e, né, então chama método de diferenças finitas, né? Então aí ficou belíssima a aula dele. Então note aí a esperteza de você pegar algum tipo de método ou abordagem, uma equação que todo mundo acha, pô, é tranquilo, isso eu entendo. E o interessante é que em aula de física, por exemplo, não é usual você pegar o método de diferenças finitas para estar mostrando coisa. Okay? Então ele trouxe um método novo que era tão simples que qualquer um entendia. E servia para o que ele estava fazendo, era show de bola. Então é isso que você quer simplicidade e mostrar sempre uma coisa um pouquinho inovadora para aquele material. Dentro de um estudo de caso voltado para aquela área que você está se propondo. Então, se você está falando sobre ruído, aquele material que ele passei, você vê que ele contextualiza a chuva ácida. Começa com texto sobre chuva ácida, tal, não sei o quê, e vai caminhando. Né? Então, aí ou seja, é interessante que você tenha definido material de leitura para minha aula, que eu posso passar antes, até na aula anterior, o aluno tem. Você defina o que é que você. Quem é o público, qual é o nível, o que é que ele viu na última aula, o que é que ele vai ver na próxima aula. E aí usar o eixo temático que você quer para produzir uma aula que caiba nesse fluxo. Entendi. Mas eu não preciso estar citando o que eu ministrei na aula anterior, não, né? Eu posso Não, ir já você no direto início da para. aula.
pode ser até um papel que você entrega às pessoas que estão assistindo a sua defesa. Olha, é dentro desse escopo aqui que minha aula se encaixa. Então você fala, a aula anterior foi essa, a aula próxima é essa, e tá lá tudo organizado. Você entrega, pode entregar até antes. Isso vai ser uma página no seu TCC. Entendi. A aula anterior eu Foi falei sobre esses assuntos. sobre esses assuntos. Essa aula agora vamos falar sobre isso e na aula posterior Mas assim, quando eu falo na aula anterior, é imaginando que você está em um curso de física, né? E aí, claro que a aula anterior teve outra aula antes dessa, teve outra aula antes dessa, Ou seja, nessa sequência de aulas, qual é o local onde o seu material se encaixa? A sua aula de excelência pode ser colocada neste tópico, né? E aí você pode dizer para os 3 tópicos, assim, eles cabem nessas posições. Entendeu? Eu achei isso bem interessante, professor. Entendi. Gostei. Porque eu estava com essa dúvida aí porque eu não sabia como é que eu vou trabalhar porque ele é muito amplo. Por exemplo, se eu for destrinchar aqui a matemática de todo meu Deus do céu, eu não vou acabar nunca. É isso. Então, você imagina, por exemplo, se eu vou falar de o problema de geração, do impacto de ruído causados por geradores eólicos, tá? Então essa aula se encaixa onde? Pode ser depois de eu ver o gerador elétrico, né? Então aula de terceiro ano, por exemplo, né? Como pode ser dentro da parte de segundo ano que se fala de ruído, né? E eu estou linkando, por exemplo, o problema de. Aí eu posso linkar os impactos de gerador eólico para uma região, né? Então, aí eu vou ter tantos impactos positivos da geração de energia, aí eu entro com a equação do gerador eólico e tal, não sei o que, falo como calcular. Aí eu pego e falo do impacto de, por exemplo, mata animais. Isso é pesquisa de ponta. Então, para você, como é que você mata menos animais? Como é que você pode pesquisar? Hoje você vai encontrar como é que você faz menos ruído para a comunidade, assim por diante. Aí eu vou a minha aula o quê? Da migração, influencia também nas migrações dos pássaros também. Exatamente. Aí eu vou dizer o quê? Minha aula vai ser como? Eu posso dizer assim, olha, vamos fazer aqui, vou botar uns kitzinhos em cada uma das mesas aqui, os alunos vão se agrupar, vão fazer um gerador eólico e a gente vai medir o som, o som de cada um. Então eu vou precisar de um decibelímetro, por exemplo, para poder medir isso. Né? Aí eu não sei se você consegue, ou se a gente consegue, talvez na internet dá até para comprar um decibelímetro de forma barata. Entendeu? Mas aí você tem começo, meio e fim para sua aula. Sua aula é mão na massa, né? Então ela vai ter, você vai falar um pouquinho, vai dar a orientação, então os kits em cima da mesa, o aluno vai tentar montar, então você vai mostrar como é que monta o kit e tal. Eu estou falando assim de forma muito aberta, não pensei muito qual seria esse kit, mas com certeza se você tem por exemplo, um ventilador e você trabalha diferentes hélices para esse ventilador, então eu estou pensando assim, vamos construir hélices diferentes, né? Então, claro que isso vai fazer mais zoada, menos zoada e tal, então você pode rapidamente tirar uma hélice e botar outra, né? Uma coisa que seja segura para o aluno também, que você não quer uma coisa... Então, só estou inventando aqui, tá? Pode ser outra coisa, pode ser, por exemplo, o problema do aquecimento de placas solares. Então você vai ter pequenas placas solarezinhas e tal, você vai ter uma forma de regular a temperatura dela, mais alta, menos alta temperatura, e você vai ver a geração dela com voltímetro. Né? Com o voltímetro no perímetro você vê então qual é a potência gerada. A eficiência. Entendeu? Aí você vai ter alguma coisa assim, você explorou uma coisa nova, tem um kit em cima da mesa e você linkou isso com problemas ambientais. Né? Então a física ambiental aí está atuando nessa área. Aí você pode vir com um texto, né, que é o texto de inspiração, que fala sobre um problema, e aí você tem uma aula completa. Só falta agora como se fosse como é que eu cobro isso do meu aluno. Né? Como é que eu vou saber? Porque não adianta, você já viu isso, você já foi para a sala de aula, eu tenho que daqui a pouco, eu tenho uma aula depois disso aqui, tá? Então eu vou ter que parar daqui a pouco. Mas
você já foi para uma aula, assistiu a aula, depois você foi para outra aula, assistiu em um curso, né? Segunda aula, terceira aula, quarta aula, e daqui a pouco você deu por conta que você não entendeu nada daquilo. Por quê? Porque o professor passou uma lista, e na hora que você pegou a lista para fazer, não, eu estava assistindo as aulas pensando que entendia tudo, tá aqui uma lista simples que o professor deu e não consigo fazer nem um riscão. Aí eu vou ter que voltar estudando. Ou seja, eu preciso alguma coisa para aterrissar o aluno, para ele de fato estudar o material e poder mostrar a competência. Então, como é que eu vou cobrar a competência? Aí pode ser, eu tenho um exercício que é questões voltadas para o uso de uma equação, ou eu gosto mais assim, que tenha uma parte seja qualitativa, que ele vai responder com um texto, uma parte numérica e também uma parte lúdica ao final, que ele vai poder se divertir com o material, né? Então, essas três coisas, se você tiver, isso ajuda muito, né? Então, note aí que você já está formando aí o que é uma aula de excelência, por exemplo, que você teria um material que situa a banca no contexto, né? Então, isso estaria no seu documento lá, quando o professor vai procurar a aula, ele olha esse documento e fala, não, isso aqui, essa aula me presta ou não presta para o que eu estou fazendo, né? Então, tem que ter alguma estrutura aí. Você está imaginando que se alguém quisesse ficar criando essas aulas, poderia passar os próximos 10, 20 anos criando essas aulas e colocar em um banco na internet, onde o professor podia fazer uma busca, né? Então eu estou fazendo, os termos são esses aqui, então você pode até botar um trecho de termos de busca, assim por diante, e as suas aulas ser meio padronizadas, assim, então você vai ter kits associados que o aluno recebe e faz alguma coisa. Então, por exemplo, na internet tem um grupo que trabalha espectrômetro, né? Que você vai pegar a luz, você vai definir, vai quebrar as cores, e assim por diante. É razoavelmente fácil você usando material de construção do tipo cartolina ou algo desse tipo, construir um espectrômetro que eles têm lá e eles têm toda a base lá de medidas e tal, que vão dizer a precisão, a acurácia, assim por diante. E aí você pode, vamos analisar, por exemplo, fumaça, né, para ver que tipo de poluente seria tentar identificar. Eu não sei se isso é possível, mas teria que se debruçar sobre isso um pouquinho. Mas note aí que é interessante que você tenha material que o aluno possa fazer, porque esse negócio de dar aula só no quadro e tal é uma coisa do passado. A gente faz muito ainda, mas é porque a gente pertence ao passado. É sobre, por exemplo, utilização, por exemplo, numa banca, né? Hum, Que vai estar assistindo a minha aula. sim. Por exemplo, por exemplo, se eu colocar algo, tipo assim, se eu colocar um simulador, por exemplo, um simulador FET, eu inseri, né, na minha aula o simulador FET. Hum. Eu preciso estar abrindo lá nessa aula lá o simulador FET, mostrando como ocorre a interferência, não sei o que, assim, mostrando, entendeu? Como o comportamento dessas ondas, quando Sim, repare há essa só, interferência, a eu ideia, preciso colocar lá e pronto. aí que tá. Você não vai chegar lá e vai dar você não vai chegar lá e dar uma aula como se fosse do ensino médio. Você não vai imaginar que sua banca é o ensino médio e você vai dar uma aula sobre poluição sonora. Você vai explicar o seu TCC. Ah, Então você está lá defendendo o seu TCC. Por que seu TCC é bom? Por que ele é eu não ruim? tinha, eu não tinha ciência disso. Eu digo, poxa, É, será que eu vou dar uma não, aula ou eu vou não. falar sobre o meu TCC? Você vai dizer na aula como é que você constrói, como é que você aplica, como é que você aborda isso. Então, a sua ideia é você está lá explicando como é que eu pego, né, e insiro física ambiental na prática no ensino médio. Três exemplos, dos quais um deles eu vou desenvolver a mais. Isso, porque eu estava aqui, por exemplo, pensando, né? Poxa, é interessante, né? Eu vou falar, por exemplo, de repente, eu aí vou falar sobre barreiras do som, né? Hum, E aí eu vou trabalhar essas questões relacionadas à reflexão, refração, difração, interferência. E aí eu posso pegar lá os simuladores tipo assim, apenas vou citar, ó, isso aqui eu vou mostrar na minha aula, assim. Mas, por exemplo, professor, eu vou mostrar que eu vou na hora da banca, quando eu estiver lá, né, falando sobre o meu
TCC, Sim, mas, defendendo meu mas TCC. repare só, eu tenho que voltar para uma Eu coisa. tava Você tem o estudando simulador FET que você quer utilizar. Você tem o simulador FET de física ambiental? física ambiental. É, porque eu Não, conheço, não. eu conheço o simulador de FET, então ele vai simular como é que é feita a transmissão de ondas eletromagnéticas, como é que é feito um canhãozinho dando tiro e fazendo um movimento E, e, parabólico. Ou seja, ele dá suporte àquela aula clássica dá lá suporte, da isso. física. Eu não vi material lá que vai explorar Não, é, não, não, a física ambiental. Então, essa, não. aí eu não vejo, tipo assim, você pode usar um simulador FET, né, para ensinar o conteúdo clássico, mas não como é que você dá abordagem de física ambiental a isso? Eu não enxerguei isso ainda. Eu consegui, viu, professor? Tipo assim, né? Por exemplo, eu vi algum material na internet, né? Hum, Falando sobre como o som, né? Como o comportamento do som, por exemplo, com as folhas, né? Como ele interage com as folhas de uma árvore, né? hum, Como interage com as folhas de uma árvore, que sofre sobre, que quando essas folhas, no caso, uma parte ela é de prata, outra parte ela acaba absorvendo, né? hum, Também são bons absorvedores também de uma parte desse ruído, outras partes são refletidas. Então, tipo assim, então se eu for pegar a particularidade, né, da interferência, né, poder mostrar, por exemplo, poderia mostrar de forma geral, né, hum. como se dá, né, essa como ocorre, né, como isso ocorreria na natureza ou próximo de edificações, né, ou de alguma ou de casas e tal, né, de um condomínio de casas, como isso pode acontecer, né, como isso acontece, e depois eu puxar, né, linkar, né, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, né, com o simulador FET, as reflexões, né, Hum, interferência com a dupla, né, né, dupla fenda, né, de Young, hum, com difração, né, e aí eu mostrar também, né, hum, trabalhar os cálculos. Não, assim, eu estou falando de uma forma bem geral mesmo. hum. Mas eu acredito que seria possível dessa forma, né? Eu fazendo um link, né? Eu mostrando aqui, né? Como está acontecendo aqui com esse som, né? Ao chegar, né, nas árvores, né? E mostrando também como ocorre, né? Essa, como essa árvore ela vai trabalhar esse som, né? Para diminuir esse ruído, Sim. né? Decibel, né? E depois eu fazer um link, né? Mostrando como é que se dá essa reflexão, como é que se dá essa mostrar, né? Detalhes, né? A reflexão, como é que ela ocorre, pode ser difusa, regular, aí mostrar a interferência, né? Para depois mostrar e quais são os efeitos disso, né? Quais são os efeitos, no caso disso, né? No caso da reflexão, da interferência e tal, para uma pessoa, né? Que está dentro de sua casa, né? O que leva, né? O que leva a essa diminuição do som, né? Claro que vai melhorar, vamos ter uma melhora ali no conforto, né? Hum, De ambiente mesmo, né? Da pessoa ali, né? Daquele ser humano, né? hum. Então, isso acaba melhorando, né? Por exemplo, eu tive no Jardim Botânico. Então, se você estiver do lado de fora do Jardim Botânico, você vai perceber o ruído muito acentuado. Eu não estou dizendo que você dentro do Jardim Botânico você não vai ter ruído também, você vai ter ruído. Hum. Muitas vezes aqueles ruídos que eles tiveram uma queda, né, tiveram realmente teve uma diminuição, mas isso não significa dizer que você não esteja que aquele ruído não esteja chegando até você. Hum. E que tem as frequências, né? Tem frequências que chega, que o nosso ouvido ele né? É perceptível ao nosso ouvido. Então, fora isso, também tem as questões relacionadas a vibrações e por aí vai. Mas você tem uma diminuição. Você consegue perceber isso. Você tem uma melhora
você tem uma melhora, um conforto, né? Hum, Inclusive do próprio sistema auditivo, né, da gente. Então, hum. eu percebi uma diferença muito grande. Lá fora é um caos, uma zoada, um barulho danado. Quando você chega lá dentro, lá no interior do Jardim Botânico, é outra coisa. Eu considero. Por que eu estou falando isso? Porque lá dentro do Jardim Botânico, lá você tem uma estrutura de concreto. E quando eu passei para dentro dessa estrutura de concreto, esse nível de ruído caiu ainda mais. Porque você você passa para aquela estrutura de concreto, ou seja, além das árvores diminuir, né, amenizar esse ruído, quando você está dentro desse ambiente de concreto, você percebe que essa queda ainda se acentua ainda mais ainda. Praticamente você não escuta mais nada, não escuta nenhum tipo de barulho de carro, de ônibus que passa por ali por perto. É Hum. incrível. São poucas árvores que você verifica na frente do jardim, do lado, né? Do lado ali Sim, do jardim. aí você, uma proposta assim, é, você é, eu sou muito assim do concreto para aula Eu desse sei. tipo. Em vez de simulação, eu estou puxando por concreto. Você já percebeu isso? Então, E, digamos que eu crio 4 caixas. Cada uma dessas caixas tem 2 buracos, um de entrada, um de saída. E essas caixas dentro são muito diferentes uma da outra. Em uma delas eu tenho ela totalmente vazia. Na outra eu tenho materiais de espumas. E na outra eu tenho materiais que parecem, simulam árvores, por exemplo, folhas. Um bocado de árvorezinha recortada em papel mesmo, que eu coloquei, montei e botei dentro dessa caixa. E aí você tem então como está comparando, né? Você bota fontes sonoras de um lado, você bota o ouvido para você ver a diferença. competitivo. Essa caixa não precisa ser uma. Aí depende como é que você veio montar isso. Pode ser até um tubo, por exemplo, um tubo de PVC, né? Mais largo assim, que tenha fechado de um lado e um buraquinho, do outro lado fechado de um lado, buraquinho. E aí você vai ver você pode explorar a questão de diferentes materiais e diferentes geometrias vão ter diferentes efeitos em amortecer a quantidade de ruído. Aí você pode ter até um decibelímetro que você mede nos três, e aí você começa a ter uma coisa que é mais show de bola, entendeu? Aí no seu TCC, aí você vai explicar, a aula é assim, os equipamentos estão aqui, vocês vão ser utilizados com o aluno vai responder esse questionário em cima disso aqui, e aí depois vai pegar e vai utilizar, então você tem uma aula básica. Se você procurar na internet, você vai achar propostas de experimentos simples desse tipo que elucidam que você pode linkar a problemas da física ambiental, que você está explorando a física ambiental. E aí você não está tão preso à questão de você ter um simulador que muito se parece com a física usual. Você quer trazer inovação, você quer trazer a física ambiental. Não é só inovação, mas você quer trazer física ambiental para a sala de aula. Como é que você faz isso? Esse é o seu desafio. E aí você vai explicar na sua aula como é que você faz isso. É por isso que eu tenho 3 eixos temáticos. Então você tem que mais ou menos ter uma ideia como é que você faz isso e para um deles você fazer de fato e mostrar todos os detalhes de todas as etapas para Entendi. outra pessoa que leia isso, diga assim, olha, o legal que ele fez assim. Então, se eu pegar outro eixo temático, eu também consigo construir uma aula desse tipo. Entendeu? Então, o Entendi. que você quer é ter o Né? modelo da aula proposto, se vai ser uma sala invertida, se vai ser vai ser equipes trabalhando, se vai ser individual, se vai ser uma preleção do professor. Essa preleção do professor é a mais fraca, né? Claro que tem que ter, então aí você tem que ter as orientações que o professor tem que passar para a turma. Então pense aí, você tem uma escola da prefeitura que tem um ensino de física, o professor tem uma formação, mas é fraca, né? Então ele vai poder lançar mão de uma coisa desse tipo, tem orientação ali do que ele fazer, começo, meio e fim para dar a aula. Né? Então você vai ter um pacote que você pode chegar para um professor do ensino público ou da prefeitura ou estadual, uma coisa que está aqui o pacote. Aí você pode levar para a sala de aula e que esse negócio, esse pacote é muito legal, que vai dar certo.
Então você pode ter para um deles, você vai ter como é que, ou, sei lá, as transparências, os slides do PowerPoint que você precisa para botar para movimentar isso. Tem que ter testado isso com alunos, saber que de fato funciona. Entendeu? Então, o aluno vai construir um túnel do vento, vai pegar esse ventilador aqui, vai fazer um túnel de vento e tal, e vai botar coisa dentro para ver como é que afeta. Bom, em 50 minutos ninguém faz isso. Entendeu? Então não adianta eu ficar dando ideias mirabolantes, tem que ser uma coisa que em 50 minutos funcione. Posso pensar até em uma aula geminada, em 100 minutos, que é o mais confortável. Você tem 100 minutos, então você tem que preencher esses 100 minutos, como é que vai ser. Se não vai dar no seu TCC, você não vai é, ter a sua aula de fato com alunos lá e tal, brincando que a banca. Não, você vai dar o esboço. Né? Melhor se você tem esses equipamentos que a banca. Bote aqui a orelha, tá vendo a diferença? Aí você já seduziu a banca. Entendeu? A banca tá vendo aquela, pô, é massa, eu poderia construir isso e levar para sala de aula. Entendeu? Mas você não vai fazer uma aula lá sobre isso. Você está trazendo a ideia de que você tem uma aula começo, meio e fim, e que você pode pegar um eixo desses temáticos e desenvolver nessa estrutura. Tem que definir logo o que é esse começo, meio e fim, o que é que você vai fazer. E aí, se você define o que vai fazer, você vai sair preenchendo. Então, eu preciso de uma teoria para poder fazer o quê? Essas caixinhas e tal. Eu preciso de decibel, preciso de entender como é que é uma. Aí o FET pode entrar nisso, como é que uma onda se propaga em um meio que tem obstáculos, então você vai ter a refração, a reflexão, você vai ter tudo isso, então vai entrar aqui isso, mas você não tem condição do aluno fazer a modelagem do tubo para saber como é que vai sair, então conta pra caramba, então não dá para fazer isso, né? Mas dá para ele ouvir, experimentar e brincar até de mudar internamente aquela estrutura para ver qual é que ele consegue amortecer mais o som. Eu achei bem interessante essa sua colocação sobre essas questões relacionadas à caixinha. Eu só estava falando, eu estou entendendo tudo que Não você está é? falando. Eu estou falando de forma Eu já simples. comecei a pensar aqui, eu estou aqui rindo aqui porque eu digo, rapaz, se isso der certo, eu acho que já foi embora, É. entendeu? Eu Achei estou bem falando em interessante. cima do seguinte, ó, eu conheço um experimento que foi realizado há bastante tempo atrás, isso é interessante, não tem nada a ver com o seu caso. Ele é atrelado à questão da medicina, na física aplicada à medicina. Então, um problema que existe é o cálculo renal. Tá? Então você gera ondas de ultrassom na superfície que vão se propagar até o cálculo renal e vai ser em uma frequência que causa a ressonância do cálculo renal e você transfere energia acústica para ele, tal que ele vibra suficiente para ele quebrar em pedacinhos. Quebrando em pedacinhos ele fica melhor e vai ser expelido na urina. Tá? Então, um problema disso é que quando você usa o ultrassom, uma fonte de ondas sonoras, ela vai excitar aquela região toda. Tá? Então, você, assim como você quebra o cálculo renal, uma estrutura ali perto também pode ser que um vaso rasgue, tenha sangramento, ou seja, quanto mais você focar a energia na pedra, muito melhor, né? Então, o cara fez um experimentozinho básico, que era assim: pegou um tubo e botou vários obstáculos dentro desse tubo. Aí aqui ele botou uma fonte sonora pontual. Isso então o que é uma fonte sonora pontual? Ele tem um alto-falante aqui e aí tem um anteparo que tem um único furo. Então você gera o som aqui que ele vai só passar por esse furinho. Aí botou do lado de lá um gravador, né? Que aí ele pega e grava o som que chegou lá. Ok? Então o som que chega lá, ele gravou. Aí ele pegou, inverteu isso, pegou no computador. Então o som é gravado como uma série numérica. Então tem vários números um atrás do outro. Você pega e bota ele ao contrário. Aí ele pegou
o equivalente a essa caixa alto-falante com esse anteparo, botou do lado de lá. E tocou o som ao contrário. Tá? Aí esse som se propagando, essa estrutura, ele chegou aqui e focou em um ponto só. Ou seja, o que acontece? Eu fiz a fonte sonora, o som se propagou, chegou aqui esparramado, porque tinha vários obstáculos, né? Então ele difratou, ele fez isso, fez aquilo outro. Então aqui eu fiz assim, ó, do lado de lá chegou. Aí eu peguei esse e troquei ao contrário, de trás para frente, botei lá. Aí saiu aqui do lado de cá um. Entendeu o que eu estou fazendo? Eu peguei Entendi. um som, passou em um bocado de obstáculos, chegou aqui, chegou focado lá, não chegou focado. Ou seja, se isso aqui é meu aparelho de ultrassom e esse tubo representa o caminho até a pedra, eu boto aqui o ultrassom, na pedra chega, não chega. Então ele está É um mostrando, experimento ele está ensinando a que focar. Como é que eu posso focar a energia sonora em cima da pedra? Então eu precisaria fazer um som, ele se propagar até a pedra, eu entender como é que ele chega na pedra, tocar ele ao contrário. Então se eu fizer isso de cá, isso deve chegar lá. Para fazer isso, tecnicamente, é muito difícil, porque você não pode botar um gravador lá no rim, dentro da pedra, perto da pedra, para você poder gravar. Mas ele está com um aparelho aqui mostrando para você que é possível, ou seja, isso é aquela famosa prova de princípio. Em princípio, é o mesmo efeito da fibra óptica, né? Com a luz. Eu acredito que eu não vejo muita diferença. É quando eu eu comparo não uma coisa com a sei. outra. Eu não sei, porque a fibra ótica você está Fibra óptica transportando informação. são diversas reflexão da luz, né? No ponto inicial e você consegue fazer com que né? Não, mas Eu achei isso seria diferente. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte: se eu fosse fazer isso em fibra ótica, eu tenho um cabo ótico aqui, aí eu pego, boto uma isso, luz, tá? Uma luz certo. qualquer aqui. Essa luz sai de lá esparramada. Em vez de sair um pontinho, sai toda esparramada, parecendo uma lanterna. Aí eu pego essa luz da lanterna, gravo essa luz da lanterna e boto uma lanterna lá para fazer isso. E a luz que sai aqui é um pontinho só, porque ela andou o caminho ao contrário. Não funciona muito bem com o cabo ótico. O que funciona é no cabo, nessa situação acústica. Eu tenho uma onda, que é um estalo, que passa por muitos obstáculos, e como você falou, você do outro lado nem percebe que tem o ruído, então esse ruído pá que eu fiz aqui, o lado do lado é shhh, né? Eu pego este shhh, toco ao contrário, passo no tubo e aqui sai. Isso é surpreendente, ninguém esperava isso. Todo mundo achava que ia sair assim, ó. Aí passava, aí chegava do lado, shhh, eu pegava o shhh, tocava ao contrário para cá, saía shhh, mais baixo ainda. Ninguém esperava. Foi surpreendente que a onda que ela foi fazendo a refração e tal, não sei o que, não sei o que, quando ela fez esse caminho de trás para frente, com ela invertida, o som foi se juntando de novo e saiu aqui pá. Então não perdeu a característica inicial, correto? É isso, você tem aqui pá, aí perde a característica inicial. Você pega e inverte ele, passa ao contrário e surpreendentemente o som volta a essa característica Eu inicial. falando sobre a questão da fibra óptica quando a gente utiliza a luz, né? Que é a característica final também. Não, mas a Eu ideia da considero fibra ótica é só de ida, né? é Não de retorno. a fibra Eu ótica entendi. ela é feita para preservar a característica o máximo possível para A transmitir característica. informação. É. Isso. E aqui é outra É. situação, viu? É outra Aí, situação porque ela pega a característica no meio do processo. exatamente, você está dizendo o seguinte: aqui tem um filtro, esse filtro modifica o som de entrada, e eu posso inverter a saída e transformar ela em uma É. nova entrada. E essa nova entrada, se ela for invertida em relação ao que saiu no tempo, ela vai se montar de novo e vai focar aqui. Isso é uma proposta muito interessante. Muito interessante. Né? Mas isso aqui, o que eu estou dizendo aqui, foi nessa ideia aí do tubo. Então eu sei que o tubo afeta, se você tem um estalo aqui, esse tubo com várias
obstáculos, ele vai afetar o som e o som vai sair de forma diferente lá. Então eu posso ver um cilindro vazio, um cilindro com várias barreirinhas de espuma, um cilindro com várias folhas, por exemplo, né? Tal que fosse justo a comparação, porque eu não quero fazer uma coisa que é injusta, então eu tenho que me preocupar o que é justo, entendeu? Então, aí só foi uma coisa que eu pensei assim, eu não sei se dá para fazer, não sei se vai dar resultado. Eu só dei como exemplo de como é muito mais interessante do que ter uma simulação, de você ter material de apoio. Verdade. Não, eu vou tentar buscar, né, algum Aí, no material. De YouTube, repente ó, eu vou encontrar esse material chove ideia desse de, tipo. de ideias, né? Como É. essa sonorização, né? Não, Comprar não é só determinados tipos de sonorização. materiais e tal. É experimentos simples que você pode fazer você mesmo com materiais que não são tão impossíveis de obter, né? Então, Certo. Vou tem um procurar. cara, aquele cara do mundo da física, né? Que ele vira e mexe, tá fazendo. Ah, sei, conheço. Ele Ele faz tem muito N coisinhas que ele pega, ele faz o sentido. experimento e mostra, né? Seria algo desse tipo. Tá bom. Você tem mais alguma pergunta? Porque eu tenho que eu tenho que dar uma aula agora. Um professor sobre a questão dos cálculos matemáticos. Sim. Você até me falou assim, "Elia, você, como é que você está suas derivadas aí, suas integrais?" Aí eu disse, ó, tá ok, bom, legal. Por exemplo, para o pessoal de ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, ou a nível técnico, Não que entra o derivada. IFBA, né? Não, ainda não entra derivada. Se fosse um país tipo Noruega e tal, você pode jogar a derivada na boa no ensino médio, que o pessoal vai levar. Mas aqui a gente não Mas chegou lá ainda ele, não. ele finaliza com cálculo de limites. Não, Ele, você não bote nenhum objetivo matemático. Primeiro você tem que decidir qual é a sua aula. Uma vez você tem qual é a sua aula, você vai buscar o conteúdo, vai colocar e vai desenvolver perguntas. E só vai usar uma equação se for pertinente ao que você está fazendo. investimento, Então eu não né? vou fazer Não, esses não tubinhos, por necessariamente eu vou exemplo, precisar para utilizar, não, né? aproveitar e trabalhar equação de reflexão. Não sei se pega. Você tem que pensar aí como é que é. Entendeu? Não, eu sei. Eu só digo assim, eu não sou obrigado, então, a fazer uso dessas. Se realmente existir a necessidade, eu posso estar utilizando, né? Não, tipo assim, se for ensino médio, se você definiu como público-alvo ensino médio, não entra derivada integral. Esqueço isso. É, Eu não faz pensava sentido. que lá no finalzinho do ensino médio, eles viam, chegavam a ver, mas não vê não, né? Não, isso antigamente se cobrava a nível de vestibular, estava elencado, mas não era dado muito reforço. Se você não quer pegar uma coisa esquisita lá no finalzinho, que o aluno não tem nem mais tempo de ver nada. Entendeu? Se é para o ensino Entendi. médio, faça para o ensino médio mesmo. Né? Tá bom. Então, com certeza, por exemplo, lá no finzinho do ensino médio, o aluno vê física moderna, de alguma forma. Aí eu não vou pegar isso como assunto que é dado nas últimas semanas na correria do terceiro ano. Né? É pegar uma coisa que é mais Verdade. do eixo principal. Física moderna, Tá, recentemente eu trabalhei bastante com física então os moderna, três muito temas que bom. você colocou, eu não vi no mural ainda, os três temas foram quais? Poluição sonora, Sim, energia solar e o outro foi. Cadê? Eu coloquei aqui no papel. Energia solar e o outro foi demanda, né, de energia. certo. Aí lembre que, por exemplo, a energia solar é um mundo inteiro. Não dá O nem mundo para inteiro. fazer um resumo, um resumo. Muita É, é. coisa mesmo. Então é o Uma que? loucura ali. Seria uma coisa voltada a painel solar, né? Isso. Ok? Geração através de painel solar. Aí você pode entrar na ideia do concentrador, né? Então você pode com cartolina construir e cartolina e alumínio. Você pode construir diferentes estruturas que podem concentrar a luz solar que cai sobre um painel. É fácil obter pequenos painéisinhos de geração de energia solar. Isso vem até em camelô, você encontra, o pessoal usa como o painel solar atrelado a uma bateria que você bota no. Né, depois você conecta ao seu celular para você pegar a carga. Né? Então você pega, deixa no sol, ele carrega a bateria e a bateria você usa. Isso qualquer camelô tem, no Mercado Livre tem. Tem luminárias, eu tenho luminárias aqui em casa É, que captam energia solar durante o dia
durante a noite você ter a iluminação. Mas o seu problema é eu posso utilizar um concentrador de luz e gerar mais energia com esse dispositivo, entendeu? Então eu tenho Sim. aqui luz que cai sobre o painel. Isso gera, digamos aí, 0,05, vamos botar um número doido, 5 watts. Aí eu consigo, com uma parabólica feita de cartolina, rudimentar, mostrar que eu posso gerar 7 watts. Não, Por que não? provavelmente não. A Aí gente depende de sabe como que o você painelzinho vai. solar ele vai gerar mais energia ou menos energia. Se tiver sombra, se não tiver, se é um dia muita luminosidade, pouca luminosidade, ele já responde. A Vai sua depender ideia da é: incidência do eu sol. posso utilizar um concentrador solar. Então isso dá pra... Alunos, tá aqui a cartolina, tá aqui o papel alumínio, façam diferentes concentradores solar. Então um vai inventar na cabeça dele lá que é um círculo. Outro vai inventar que é um cilindro. Outro vai pegar fazer uma curvatura parabólica. Vai fazer diferentes dispositivos. Sim. Aí você bota isso, bota na luz e mede com o voltímetro. Aí você, pô, você ganhou. Aí o aluno, pô, eu ganhei. Certo, certo. Aí, poxa, Um em agora relação ao vamos outro, né? entrar em Depende muito alguma. do trabalho do material. Agora vamos entrar em algumas equações que dão suporte a esse tipo de coisa. Tá aqui, né? Não se obrigue a usar equações, não, porque a sua aula ela tem que ser motivadora. Você está deixando, Sim. tá dizendo o seguinte: essa aula de excelência vão ter outras aulas antes que já deram a base do conteúdo. Você vai agora estar mostrando como fosse um estudo de caso aplicado, uma coisa assim, levando para o lado da física ambiental. Pronto. Viu? Certinho. Tá bom, ok. Qualquer Veja isso coisa que eu então. tiver, eu vou estar colocando lá, viu? Tá bom, ok. Obrigado, Manda um professor. WhatsApp dizendo que postei alguma coisa. Sempre vai registrando lá, que aí eu vou olhar, porque eu não quero usar a ferramenta de WhatsApp para mandar PDF para lá e para cá e tal. Melhor bota lá, que aí Sim. todo mundo vê o que é a informação. Então, o WhatsApp não se presta textão. Aí eu mandei, tem 2 parágrafos ali, mandei. Aí eu vou ficar lendo em uma telinha pequena. Tendo dúvida, eu não seguro mais, não. Eu mando Viu? mesmo, Tá viu? bom, ok. Tá O bom. negócio é andar rápido, Ok. viu? Ok, tchau, tchau. E ser produtivo. Tchau, tchau.